E aí, galera, beleza? Tudo bem com os senhoritos e as senhoritas? Eu espero que todos vocês estejam extremamente bem aí. Pra se passar minha cachorrinha. Melzinha, dá um oi pra todo mundo. Oi, gente, tudo bem? Minha cachorrinha, só quer lamber. Aí, ó, só lambe. Enfim, bom, gente, então o negócio é o seguinte. O negócio é muito bem o seguinte. Bom, eu acho que é claro que tem assuntos muito mais importantes para serem tratados, né? Alguns da Bíblia também, né? O novo calendário litúrgico, né? Se possivelmente pode colocar outras cores, né? O que eu penso, né? Sobre LOL, fruto proibido. Sim, no começo ficou doce, aí desceu meio que rasgando, né? Como se fosse um 51, quando você toma o 51, a caixa 51, né? Outras coisas aí bíblicas, né? Enfim, coisas da atualidade, né? Coisas aí sobre o carnaval que aconteceu, né? E, bom, é política, não é Bolsonaro, né? Não sei, não acho que só os petralhas aí são tão idiotas, né? De falar que o PGR não iria conceder prisão domiciliar pro Bolsonaro, a PGR é do Lula, né? Eles são tão idiotas que quando era o Aras na PGR, eles foram lá na imensa cara de pau pichar, né? A PGR do Bolsonaro, né? Agora eles acham que não existe uma PGR do Lula, né? Que esse PGR não vai querer fazer, esse Gonê aí, esse Paulo Gonê aí, esse otário, né? Ele não vai querer fazer de tudo pra querer prender e ferrar mais ainda com o Bolsonaro, que é um arquirrival do Lula, né? Bom, e falando do Gonê, né? Sei lá, eu não sei, né? Não sei que cara desse tem na cabeça, né? Mas ele vir querer prender alguém, né? Querer prender qualquer um de nós que defende o governo militar, então vem me prender também. Né? A Constituição, ela me garante o direito de eu defender o governo, né? A espécie, o tipo de governo que eu quiser defender, né? Se eu quiser defender um governo militar, eu vou defender. Se eu quiser defender a monarquia como eu vou defender, pronto. Né? Ele não tem o direito de querer prender alguém por alguém defender o governo militar, né? Enfim, não que eu defenda, né? No dia de hoje, não. Acho que os militares foram todo um bando de fracote, de covarde, né? Mas enfim. Né? Enfim, que inclusive num vídeo recente eu falei sobre isso, né? Porque o exército brasileiro, né, as forças armadas como um todo, né, e principalmente o exército, eles são extremamente incompetentes no que tange a política cívica, né, a política do meio civil, né. Mas enfim, gente, agora que eu dei essa introdução, né, essa abertura, essa abreviada, eu vou falar aí sobre o assunto principal, né. O assunto principal, gente, que pra falar a verdade eu vi num vídeo aí, né, o vídeo vai falar um pouco sobre o nosso país, é claro, o Brasil, né, o Brasil, Angola, acho que eu posso falar o nome do país, né, Portugal, né, o país aí do bacalhau, né, aqui o YouTube às vezes você tem que evitar falar nome de país, né, porque o YouTube ele embaça muito, né, a não ser que seja o seu próprio país, né, então também uma recomendação, né, vá lá nas configurações do YouTube e coloque o país cujo qual você mora, você vive, né, você nasceu, que aí eu acho que o YouTube ele não dá tantas restrições assim, né, mas enfim, né, enfim. Bom, também antes de começar o vídeo, né, eu queria falar aí, né, as pessoas brasileiros que eles têm essa ingenuidade de achar que as nossas instituições funcionam plenamente, o Brasil vive uma democracia plena, uma democracia pujante, né, uma democracia super pujante, acachapante, não sei o que o STF ele salvou a democracia e hoje a gente tem democracia, hoje a liberdade de imprensa é muito maior nessa merda desse desgoverno do Lula, né, então, não sei, né, se vocês não quiserem assistir o vídeo daqui pra cá, né, também estejam à vontade, né, pode pausar aí o vídeo, né, me dar um like, comentar, né, deixa o seu like ou deixa o seu dislike, né, você que sabe, né, bom, sei lá, desculpa fazer você perder seu tempo aqui, né, pode dar seu like, seu dislike, comentar, né, caso você queira comentar e, sei lá, compartilha pra alguém, né, se puder, isso que eu poderia te pedir, né, por gentileza. Então é isso, né, se quiser, né, pode já pular esse vídeo, né, ver outro vídeo meu aí, ver algum vídeo que eu fiz da Ucrânia, né, inclusive, aliás, né, falar sobre o Elias, né, será que realmente, só fazendo esse paralelo, né, o Elias aí da Bíblia, o profeta Elias, ele quebrou duas estátuas de Baal no templo de Acabe, né, bom, será que isso seria uma intolerância religiosa? Aí eu vou explicar que não, né, gente, eu pretendo fazer muitos vídeos aí a respeito da Bíblia, passagens bíblicas, mas eu quero estar, né, se Deus quiser, o mais perfeitamente, né, o mais perfeito espiritualmente que eu possa estar, pra tratar a palavra de Deus, né, gente, a gente tem que ter super zelo com a palavra de Deus, né, então, vamos ver aí, né, mas com certeza o Elias, né, o profeta Elias, inclusive essa passagem bíblica, né, será que foi bíblico ou não, né, eu pretendo falar um pouco mais com vocês, pretendo falar aí também sobre mulheres da Bíblia, né, a gente, pouco se fala da mãe do Moisés, né, a mãe egípcia dele, os irmãos de Jesus, né, então, tipo assim, será que Jesus teve uma madrasta, né, essa senhora aí, que foi a primeira esposa de José, né, o pai de Cristo, então, obviamente, né, a esposa de Noé também, né, a esposa de Noé, a Sara, que era esposa de Abraão, também quero falar, né, refutando aquele ser de outro mundo, né, a Carmen, que compõe a nossa Suprema Corte, né, o Abraão, ele deixava a Sara falar, né, então, eu vou responder aí também esse ser das trevas que a gente tem na Suprema Corte, né? Mas enfim, gente, enfim, né? Pode fechar esse paralelo, né? Fecha esse paralelo, esse parênteses que eu abri agora. Fecha aspas, enfim. Então, voltando, gente, esse aviso aí para os brasileiros, né? Se você acha que o nosso país não vive uma ditadura do judiciário, uma ditadura como mesmo, magistratura, né? Esqueci o nome, né? Tinha magistrado, né? Se você realmente acredita que a gente não vive, né? Uma ditadura com isso daí, eu acho que é uma dentadura, né? No YouTube a gente não pode nem falar o nome dos sistemas, né? Se você, então, né? Voltando à afirmação, né? Se você acha que o Brasil não vive uma dentadura, né? Que a gente vive uma democracia, então, né? Pode já fechar o vídeo, que eu acho que daqui pra frente você não vai gostar do que eu venho falar aqui, né? Enfim, bom, deixa eu beber uma água pra aguentar mais ainda o tranco, né? A gente aguentar o tranco aí né, pro restante do vídeo. Enfim, agora se você acha que nossas instituições não funcionam, que é tudo uma porcaria, que todos os sistemas estão carcomidos, que eles já remendaram essa Constituição que a gente tem não sei quantas vezes, né? E a Constituição simplesmente eles interpretam da maneira que eles querem interpretar e não realmente do jeito que a nossa Constituição é. Se vocês acham que o ativismo judicial, né, que essa porcaria desse sapinho, esse STF aí faz, né, não incomoda, não constrange, né? Então, tudo bem. Aliás, que incomoda e constrange, né? Se você acha que isso não incomoda, não constrange, pode sair do vídeo, né? Agora, se você é um dos meus, né? Se você acha que incomoda, constrange, que já tá tudo carcomido, que já não funciona mais, pode continuar aqui no vídeo, enfim. Bom, gente, então, o negócio é o seguinte, né? Eu tava vendo um vídeo aí na internet, não me lembro de qual autor, né? E o vídeo é exatamente sobre isso, né? Brasil, Angola e Portugal, né? Esse vídeo falou, já que o Brasil tá exercendo alguma certa, né? Alguma certa maneira de imperialismo em Angola, né? Algum certo imperialismo, alguma certa influência em Angola, né? Então, gente, eu acho que primeiramente, da parte do governo, né? Das nossas instituições, não. O nosso povo também não gosta de ser um povo ruim, um povo hostil, né? Então, acho que tanto as instituições e o nosso povo não, né? Agora, gente, uma coisa é fato, todas essas instituições lixo que a gente tem, né? Tanto é que elas fazem com que o nosso país seja um dos países menos concorrentes, competitivos, perdão, né? Quase que eu me banando aqui nas palavras, né? Então todas as nossas instituições brasileiras fazem com que o nosso país, no caso o Brasil, né? O Brasil seja um dos países menos competitivos do mundo, né? Tipo, vamos apresentar um produto melhor, um serviço melhor, sei lá, essa pedra aqui que o moleque tacou, né? Sei lá, o pedaço dele, ó, essa telha aqui, ó, a gente vai apresentar perante o mercado de trabalho, né? Perante
os mercados, né, os mercados de consumo, que eles precisam de tal coisa, de tal produto para melhorar, vamos fazer uma coisa boa para que eles comprem da gente, para que eles façam algo bom pra gente, né? Então isso é muito ruim, né? Se vocês jogarem aí no Google, seja no Google, no ChatGPT, porque é ruim que um país não seja tão competitivo, eles vão te mostrar uma infinidade de coisas, né? Enfim, então, eu acho que tanto isso daí na parte comercial, como também no nosso próprio espírito, né? Eles querem que a gente se sente mal, que a gente se sente que não tem mais jeito, que eles querem que a gente sente a história da humanidade, que a gente precisa de um tutor, de um Estado tutor, que a gente precisa da ONU, da intervenção da ONU, das Nações Unidas, que a gente tem que seguir o Fórum Econômico Mundial, que a gente tem que seguir a Agenda 2030 para a gente demonstrar que a gente é um país regressista, né? Progressista, que, enfim, né? Que cumpre as metas, vocês entenderam, cumpre as metas estabelecidas dele, né? Então, eu acho que tanto da parte do nosso governo, né? Quanto da parte do nosso povo, não, né? Porém, é claro, eu acho que por parte do nosso governo isso daí é trocentas vezes pior, né? Porque eles não querem que a gente se sinta autoestima de alguma coisa, a gente sinta autoestima, orgulho de ser brasileiro, de ter alguma coisa boa, alguma coisa que preste, né? Ao ponto da gente falar, não, realmente é bom que os nossos irmãos angolanos se espelhem na gente nisso, porque nisso e naquilo outro a gente tá de parabéns, porque a gente conseguiu, né? Eu acho que nem mesmo pelas as pseudos minorias que as nossas instituições julgam, defender, julgam, a gostar, amar essas minorias, né? E mal sabe essas minorias aqui do nosso país que eles são puramente usados como massa de manobra, né? Como ponta de lança, nada mais do que isso, né? Como bucha de canhão para algo pior, né? Então acho que basicamente é isso, gente. Mas, né? Fiquem sabendo que óbvio, né? Óbvio que todas as nossas instituições, seja a CF, seja o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, seja a diplomacia com Itamaraty, todas, a BIM, né? Também Serviço de Inteligência, né? Todas, elas são trocentas vezes pior, né? Nesse aspecto do que eventualmente o nosso povo, né? Porque elas querem depreciar a gente, elas querem fazer com que a gente vá para trás, né? Que a gente não evolua, que a gente não sinta orgulho, que a gente não sinta autoestima, né? Então, se der fato que a gente não sinta autoestima de falar, né? Que a gente é brasileiro, que a gente gosta de ser brasileiro, né? Que a gente ama ser brasileiro, que a gente ama essa terra, né? Então, óbvio que é pior, né? Agora, o nosso povo, né? Por parte do nosso povo, eu não acho que o nosso povo tem essa capacidade de querer fazer isso com nós mesmos, né? Eu acho que, como eu posso dizer assim, eu acho que, não que eu veja isso, né? Por parte de muitos. Mas enfim, gente, agora que eu já dei essa breve introdução, né, que realmente o Brasil não está exercendo uma espécie de imperialismo em Angola, né, eu vou falar para vocês, né, algo que eu acho que os angolanos eles podem se espelhar muito bem em nós brasileiros, né. Eu acho que pelo fato, né, a gente ter deixado de ser a portuguesista, né, a gente fala, a gente é brasileiro, a gente não tem nada a ver com Portugal, e não sei o que é isso, né, esse movimento de emancipação cultural, econômica, tudo, né, social, isso daí sim é algo positivo e é algo bom que os irmãos angolanos, né, sejam angolanos, moçambicanos, pessoal do Cabo Verde, né, ou os países da África que falam nosso idioma, né, ou, né, deixa eu ver o que mais. Eu acho que, eu não sei, né? Não sei se na Ásia também alguns falam o nosso idioma, né? Ou, né? Como eu posso dizer assim? Outros por aí, né? Peraí. Enfim, gente, voltando aí ao raciocínio. Agora, óbvio, né? Que eu tava falando pra vocês, né? Algo positivo, algo que a gente tem que parabenizar, né? Todos esses feitos. Bebi um pouquinho d'água aqui. Enfim, gente, peraí. Eu tava resolvendo aqui, né? Um moleque toda hora fica atacando pedra, né? Aí fui chamar atenção. Enfim, então voltando. A grande questão é a seguinte, gente. Eu acho isso positivo, né? Seja Angola, seja os demais países que falam o nosso idioma, eles têm o direito, né? Assim como nós brasileiros temos, né? Tivemos e ainda continuamos a ter, né? Ainda, se Deus quiser, ainda há de nós temos, né? Futuramente é esse direito de falar que a gente quer o nosso país em primeiro lugar, né? E não um país, eventualmente, que colonizou. Que agora eu volto e repito, né? Acho que também não é da gente anular, né? A gente também não pode falar que, sei lá, que os portugueses só fizeram maldade com nós, né? Com nós todos, né? A gente tem que respeitar todos os povos e as etnias que formaram o Brasil, né? O nosso país, ele é trimatricial, né? Três matrizes, né? A indígena, né? Sobretudo os tupis, né? O povo tupi, o povo dos tamoios, né? A maioria do povo brasileiro tem a descendência dos tamoios, né? Porque eles foram que mais se misturaram, né? Com todo, né? Todo o restante, os portugueses, os negros também, africanos, né? Então acho que não é a gente anular as coisas, né? A gente também não pode, né? Cair nesse marxismo cultural de reparação histórica, de povo opressor, de não sei o quê, né? Porque aí realmente as coisas não vão dar certo, né? Enfim, nossa, mano, o moleque não para, vocês viram que ele tacou pedra? Aí eu falo pra vocês, né? Ninguém para o moleque. Peraí, gente, eu vou continuar aí com o raciocínio. Bom, então voltando, né? Eu parei aí na questão de, não, a gente não ter, a gente não querer cair nesse marxismo cultural, né? De dívida histórica, de reparação histórica, né? E tudo mais, enfim. Agora, gente, como eu posso dizer assim? Desculpa, gente, o menino tacou pedra aí, eu tive que parar de novo. Enfim, então vamos lá, gente, eu parei nessa... Então, tipo assim, gente, eu não quero, né? Agora, obviamente, falando aí no caso dos angolanos, o que eu não quero é que, tipo assim, que o Angola também sofra, sei lá, tipo, uma espécie de multiculturalismo, né? Eles serem obrigados como posso dizer assim, a conviver com uma brasilização forçada, né? Isso daí não, né? Eles têm que gostar de ser o que eles são, no caso, angolanos, né? No mais, né? No mais, eles podem aprender também muita coisa boa com a gente, né? Vocês se lembram, por exemplo, quando teve aquele palhaço daquele pseudo-humorista, o Fábio Rabin, né? Que o Bolsonaro falou que a Alemanha, né? A Alemanha, o país alemão, acho que eu posso falar esse país, né? Bom, gente, desculpa mais uma vez interromper, né? Quando esse moleque começa a tacar pedra no telhado aí, não tem quem pare, né? Então, tive que interromper. Mas então vamos lá, gente. Agora eu acho que uma coisa é fato, né? Acho que os angolanos, eles têm coisas positivas. Ah, parei na parte do Rabin, né? O Fábio Rabin, esse pseudo-humorista que a gente tem, né? É uma porcaria o humor dele, né? Aí o Bolsonaro falou, a Alemanha, ela tem muita coisa para aprender com nós brasileiros, né? Acho que a questão do nosso agronegócio, né? O nosso código ambiental, o nosso código a favor da biodiversidade, a favor do ecossistema, é algo que os alemães, eles podem aprender com a gente, né? Aí vai esse palhaço desse Fábio Rabin aí, esse Petralha, né? Ele vem falar, não, que não sei o quê, que eles não têm nada para aprender com a gente, que a gente é um país eco, né? Então esse otário aí, né? Que o pessoal deveria cancelar, né? Mas enfim, né? Então, tipo assim, gente, tem coisas positivas que os angolanos, eles poderiam aprender com nós brasileiros, além do, sei lá, não querer ser portuguesistas, né? Eles podem, aí também com todo respeito, né? Não vou generalizar, né, gente? Eu não gosto dessa imagem, tipo, todos os portugueses foram ruins com os brasileiros, com o nosso país, não, né? Mas no sentido deles quererem uma independência própria, não uma identidade própria, né? Mas enfim, né? Nossa, já vai pra 20 minutos de vídeo. Então deixa eu ver se eu finalizo rapidamente, né? Já tô finalizando, gente, já tô encerrando aqui com o assunto. Então vamos lá.
Bom, sei lá, questão de igrejas, práticas, né, não sei o que, tribais, né, talvez tribais que eram ruins. Então, sim, isso daí eles podem aprender com a gente, eles podem aprender isso de maneira orgânica, de maneira espontânea, né, de maneira natural, né, sem acontecer o multiculturalismo, né. Quando isso acontece, isso daí seria um assimilacionismo, né. E também tem coisas boas, né, que eu acho que ia beneficiar tanto o Brasil quanto Angola, se a gente trabalhássemos juntos nisso daí, né. A gente tenta ajudar Angola, né, com a cultura, com as coisas, com o nosso idioma, né. É óbvio, né, a gente fala o mesmo idioma, mas sei lá, talvez a nossa gramática, fonética, né, então é super positivo, né. E sei lá, os angolanos, assim quando possível, né, lembra aí no começo do vídeo que eu falei que as nossas instituições não funcionam, que a gente não vive uma democracia plena, né. Então aí também vai dos angolanos também nos ajudarem, né. Se porventura um angolano ele for para um lugar de destaque no cenário internacional, né, ele falar: em Angola é assim assado, agora sei lá, o Brasil, né. Por mais que o Brasil seja um país que nos ajuda muito em muitas coisas, o Brasil ainda sofre com uma infinidade de coisas ruins, né. O Brasil ele sofre com problemas severos de falta de saneamento básico, as instituições que não funcionam, o STF lá deles querendo soltar bandido, corrupto, traficante, gente da pior espécie, soltou o banqueiro lá, o Vorcaro, né, gente de altíssima corrupção, de altíssima periculosidade, isso é muito ruim pro Brasil, né. A gente também sente isso. A gente tem um ministro que ele vai pro Roda Viva falar que, sei lá, que o STF não tá fazendo basicamente nada pra combater a corrupção, mas o STF faz muito pros negros, pras minorias, pros gays, né, entre aspas, pros pobres. Aí o que isso quer dizer, né? Que o STF não tá nem aí. Se, por exemplo, um traficante ele derruba um helicóptero da polícia, né, com um míssil antiaéreo, né, como se fosse a maior normalidade do mundo, né, o STF tá preocupado com isso, supostamente com gays, com negros, e tipo assim, o morador da comunidade lá, né, tomada pelo tráfico, ele que se dane, ele que se vire, né? Não sei, né, eventualmente ele é um branco, loiro, dos olhos azuis, né, não faz parte da minoria, então ele que se dane, né? Então nisso daí sim, eu acho que tanto o Brasil quanto Angola, nós dois poderíamos nos ajudar mutuamente, né? E, obviamente, né, outra coisa é a gente combater o marxismo cultural que talvez avance um pouco nos nossos países, né? Então isso daí eu acho super positivo, né? Agora, gente, só pra finalizar, né, eu acho que o Brasil teve picos um pouco mais altos e menores de não querer a portuguesação, né? Eu acho que o Dom Pedro I, né, com a questão aí dele ter voltado, né, tirado o irmão dele, e também ele foi chamado para ser rei, né, no país helênico, né? Mas enfim, gente, eu vou finalizar por aqui, que o áudio já tá muito longo, né? Já é mais de 25 minutos de vídeo, de áudio aqui, né? De podcast, então eu vou encerrar, vou deixar para um próximo vídeo, tá bom? Então fiquem todos aí na santa paz de Deus, um forte abraço, fui, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima, foi, gente, tchau.